A paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Luci Francis Tavares, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Amapá e primeiro secretário do Conselho Administrativo da CPAD, ministrou durante a 44ª AGO e 8ª AGE da CGADB em Belém do Pará. Ele falou sobre o modelo da missão de Cristo como exemplo para todos os obreiros. Confira a íntegra nesta edição do seu CGADB na TV. Tenho alegria de cumprimentar esse ilustre e seleto auditório com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por esta nobre e ilustre oportunidade de poder, nesta convenção histórica, no berço do movimento pentecostal no Brasil, compartilhar alguns pensamentos da palavra de Deus aos ilustres companheiros. Quero agradecer meu ilustre presidente, pastor Wellington Júnior, pela confiança, pela honra da oportunidade, e louvar a Deus pela vida do pastor Gilberto, da Comiatepa, que é a convenção número 1 do Brasil, onde tudo começou. Formar aos que não sabem, estou há 40 anos no Amapá, mas fui autorizado evangelista nesta convenção, quando o pastor Firmino da Anunciação Gouveia ainda era o presidente. E Amapá e Pará falam a mesma língua e são a mesma grei. E nós nos sentimos em casa todas as vezes que aqui estamos. A Deus honra e glória para sempre. Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Glória a Deus, aleluia. Leiamos os versículos 1, 2, e leiamos também a partir do 17. 1 e 2, depois 17 e ao 20. E a Bíblia diz: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20, quero convidar o plenário para ler comigo, versículo 20, juntos. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe a todos. Meus irmãos e companheiros,
O capítulo 10 de Lucas é um capítulo ímpar no Novo Testamento, porque algo existe em particular neste capítulo, que é contexto do capítulo 10 de Mateus, e que trata da missão prioritária dos discípulos de Jesus. Este capítulo é ímpar, porque ele enfoca, a sua beleza é o enfoque que dá a volta da mais nobre missão que os discípulos receberam. A beleza deste capítulo é o retorno dos discípulos. Não é a tarefa em si, não é a viagem em si, não é a missão cumprida, mas a beleza deste capítulo é a volta desses discípulos que foram enviados pelo Senhor. E esta volta se constitui no segredo da dignidade da nossa vocação, se constitui no segredo do cumprimento eficaz da tarefa, se constitui no segredo do desempenho diligente do ministério cristão. Aleluia! Daí a importância deste texto. Os discípulos são enviados de 2 em 2 para cumprir uma missão. Então pensem comigo, nós precisamos entender, enquanto obreiros chamados e enviados por Deus, nós precisamos entender a missão que o Senhor nos deu, conforme o modelo da sua própria missão, da missão do próprio Cristo. A natureza da missão de Cristo envolve a chamada, o envio e o retorno e a volta. Por isso, este texto é de fundamental importância para o nosso entendimento enquanto discipuladores e enquanto obreiros que foram chamados e receberam de Deus uma missão. No ministério, Cristo primeiro nos chama a Ele. Marcos 3:13, Mateus 11:28. Jesus, antes de nos enviar a algum lugar, nos convida a Ele, nos chama a Ele. Ninguém é enviado por Jesus sem primeiro entender a chamada que Ele faz a cada um de nós, a Ele próprio. É a chamada à comunhão, é a chamada ao relacionamento, é a chamada à intimidade. Aleluia! Por isso, quando somos enviados por Jesus, precisamos entender a natureza da volta desta chamada. Aleluia! Os discípulos desse texto foram enviados por Cristo a todas as cidades por onde Jesus iria cumprir a sua missão. Pensem nisso. Os discípulos não foram enviados aleatoriamente, sem um planejamento. Não, eles foram enviados para ir em cada cidade por onde Jesus iria desenvolver o ministério dele, por onde Jesus iria passar. Jesus iria a cada uma dessas cidades pregar, curar, libertar, transformar, impactar as pessoas com a sua mensagem revolucionária do Evangelho. Mas antes dele ir, ele chama os seus obreiros e os manda de 2 em 2 para cumprir esta mesma agenda, e em cada cidade. E o que é mais importante, fazer a mesma coisa que ele iria fazer.
Eles têm que ir por onde Jesus vai, fazer o que Jesus vai fazer. Eles têm que ir pregar o reino. Eles vão curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Eles vão revolucionar os lugares onde eles vão passar, aleluia, fazendo aquilo que Jesus, aleluia, vem atrás para fazer em escala maior. Quantos estão entendendo isso e podem dar glória a Deus? Aleluia. Daí nós temos que entender a nossa chamada no modelo da chamada do próprio Jesus. Jesus os está enviando como precursores do seu próprio ministério. É isso que nós somos. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele soprou sobre eles o Espírito Santo, segundo o Evangelho de João, e disse: recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. É esta a natureza da chamada de cada obreiro. Todos nós que estamos aqui, chamados por Deus, que fomos enviados por Ele, aleluia, fomos chamados para cumprir o ministério dEle. Nós somos precursores de Jesus. Ele nos mandou adiante de sua face fazer o que Ele vem atrás fazendo também. Aleluia. O ministério cristão, o nosso ministério, é a sequência do ministério do próprio Jesus. Na verdade, esse é o sentido real, glória a Deus, da igreja como corpo de Cristo para dar sequência à missão. Jesus estabelece o reino, estabelece os princípios, as diretrizes, todas as bases, e nos manda, aleluia, o cumprimento do ministério, glória a Deus, é dar sequência ao ministério de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo na terra, e ela precisa se movimentar nas quatro direções do universo, glória a Deus, em sincronia, em harmonia, em unidade e com a visão de fazer o que Jesus fez. Eu e você somos os pés de Jesus, as mãos de Jesus, o coração de Jesus, os ouvidos de Jesus, aleluia, glória a Deus. O ministério de Jesus continua através de mim e de você, glória a Deus, porque é isto que Ele quer. Mas eu quero voltar ao segredo deste capítulo, porque esse é o foco da pregação, a volta da missão. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a voltar, para entender uma série de coisas. Vejam que esses discípulos não tiveram apenas o envio, eles não foram somente, eles foram, cumpriram a missão e depois voltaram, diferentes de como foram. Eles voltam empolgados, impactados, admirados, surpresos, atônitos, perplexos. Mas eles voltam. Precisamos aprender a voltar, porque quando voltamos, nós entendemos o foco do ministério. E o foco do ministério é e chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor. O foco do nosso ministério é Cristo. Nós não fomos chamados para nos autopromover, nós não fomos chamados para ser os medalhões, como já foi falado aqui. Nós fomos chamados para revelar Cristo através do nosso ministério.
O foco do ministério é Cristo. Paulo, o maior missionário da igreja, escrevendo aos Coríntios, disse: quando eu fui ter convosco, quando eu fui enviado a vós, eu me propus não saber nada entre vós, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. E ele disse mais: uns buscam sinais, outros sabedorias, mas eu estou aqui, aleluia, para pregar Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Cristo é a fonte do ministério. Ele é o encanto, a motivação, a fonte de um ministério digno, eficiente e confirmado pelo céu. Quando voltamos, nós entendemos isso nas entrelinhas deste capítulo. Aleluia, glória a Deus. Vejam, os 70 voltam empolgados. Eles dizem, olha a empolgação como eles definem: Senhor, até os demônios se nos sujeitaram, até o inferno se curvou diante de nós. Mas Jesus chama a atenção deles nesta hora, para mostrar-lhes o outro lado da missão, o outro lado da moeda. Jesus chama a atenção deles para mostrar que o ministério é uma batalha espiritual constante. Jesus está dizendo: eu vi Satanás descer como um raio sobre a terra, para barrar vocês, para impedir vocês, para derrubar vocês, para não deixar a missão ser cumprida. Mas eu orei ao Pai, aleluia, eu dei para vocês autoridade para pisar as serpentes, os escorpiões. Quando a gente volta, a gente aprende que o foco do ministério é Ele, é Ele. É Ele. Se houver cura, é Ele. Se houver batismo, é Ele. Se houver almas, é Ele. Se houver libertação, é Ele. O sucesso é Ele que promove. Quando eu aprendo a voltar, eu aprendo que o foco do ministério é Cristo. Aleluia. Quem aprende a voltar, aprende que a fonte da autoridade do ministério é Cristo. Aleluia. Jesus mostra para eles, quando eles prestam relatório: não se empolguem muito, porque o que estava acontecendo, eu estava por trás, eu estava nos bastidores, eu estava agindo, eu estava impulsionando vocês. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eles aprenderam que quando a gente volta à origem, quando a gente volta para a base, quando a gente tem compromisso com aquele que nos envia, quando nós estamos debaixo de cobertura ministerial, o princípio de autoridade é gerado na nossa vida, porque nós aprendemos a viver também sobre a autoridade. Daí a importância de voltarmos. Quando aprendemos a voltar, aleluia, nós entendemos que a volta é responsável pelo reabastecimento, pela renovação. Glória a Deus. É por isso que Jesus, antes de enviar, chama primeiro a Ele, depois nos envia, e a gente cumpre a missão e volta para Ele outra vez. Obreiros, esta é a fonte do ministério, este é o foco do ministério. Cristo em nós, em vós, esperança da glória. Aleluia. Precisamos aprender a voltar, porque quem volta tem consciência que tem que prestar conta. Aleluia. Aprender a voltar é ter consciência que não somos obreiros autônomos, nômades, pródigos. Não, nós temos casa, nós temos pastor, nós temos cobertura ministerial.
nós temos escola, nós temos exemplo. Quando a gente aprende a voltar, aleluia, a gente aprende a prestar conta. Tem muita gente que está indo, mas não está voltando. Aleluia. Bendito seja Deus. O maior apóstolo ou missionário que a igreja teve, deixa para nós o exemplo. Foi o homem que mais viajou nas páginas do Novo Testamento, e as suas viagens missionárias são a base de toda a estrutura da evangelização que temos hoje. O apóstolo Paulo fazia suas viagens e ele voltava a dois polos. Ele voltava a Jerusalém e ele voltava a Antioquia. Ele voltava a Jerusalém, presidente, porque lá estavam os apóstolos que referendaram o seu ministério, que apoiaram o seu ministério, que impuseram as mãos sobre ele. Ele voltava a Antioquia, porque era a sua igreja mãe, era a sua igreja base, era a sua igreja que o enviou. Nós precisamos aprender a voltar, porque o obreiro verdadeiro presta conta do que faz. Aleluia. A igreja é dele, a palavra é dele, a unção é dele, a chamada é dele, o envio é dele, tudo é a partir dele. Por isso precisamos voltar sempre a ele. Não podemos cortar o cordão umbilical, temos que estar ligado, glória a Deus, aquele que é o foco do nosso ministério. Quando aprendemos a voltar como os discípulos, nós entendemos e aprendemos que nós estamos num processo continuado, que nós dependemos sempre dele. Aleluia. Que não importa o tempo do nosso ministério, o número dos nossos diplomas, dos nossos anéis, das nossas experiências, de quantas igrejas já pastoreamos, do que já fizemos, nós aprendemos, aleluia, que nós sempre dependemos dele, que ele é a fonte da vitória, da força, da graça, do equilíbrio. Nós aprendemos que nós não trabalhamos para Deus, antes nós trabalhamos com Deus. Nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando com Deus. Quando Ele nos enviou, foi para fazer o que Ele iria fazer, a obra dEle, o trabalho dEle. Aleluia, glória a Deus. Quando aprendemos a voltar, nós entendemos que a agenda é dele, a agenda é dele, aleluia, a agenda é dele. Nós vamos aonde ele nos manda, nós vamos aonde ele nos envia, nós fazemos o que ele mandou, nós, aleluia, obedecemos a sua orientação, literalmente, porque a agenda é dele, o ministério é dele, a igreja é dele, tudo é dele, e nós também somos dele, porque ele nos salvou, nos chamou para si e nos enviou diante de sua face para fazer a sua obra. Aleluia, bendito seja Deus. Chamo sua atenção agora para o ponto alto desta história bíblica, deste episódio do envio e da volta dos 70. Chamo sua atenção a partir do versículo 17, quando eles prestam relatório, quando eles voltam à sua base, à sua origem, para dar conta da missão.
O relatório deles é de sucesso. O relatório deles é invejável. Qualquer um de nós anelaríamos colocar o relatório deles no nosso Face, nos nossos grupos, divulgar o que eles fizeram, reproduzir esse relatório no nosso ministério. Mas quando a gente avalia o texto em primeira mão, parece-nos que Jesus joga uma água fria na fervura. Parece que Jesus sufoca a alegria e o empolgamento daqueles 70, porque eles chegam: Senhor, nós curamos, nós ressuscitamos, nós expulsamos, nós fizemos isso, até os demônios colocaram um tapete vermelho para a gente pisar, abriram alas. Mas Jesus os chama outra vez a si e os impactua com o que diz: não se alegrem por isto. Isto é muito bom, isto é maravilhoso, isto é grandioso, mas isso não é tudo. Isso é apenas a ponta do iceberg. Tem coisas maiores, tem resultados mais exuberantes, estremecedores. Aleluia! Jesus diz para eles: alegrem-se antes, porque vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E todos nós sabemos que esta cerimônia, este protocolo de escrever o nome no livro da vida, que é um livro ímpar. Lá no Apocalipse, todos sabemos disso, que vão ser abertos os livros, mas vai ser aberto também o livro, que é o da vida. E este protocolo de escrever nome no livro da vida só obedece um critério, senhores pastores. Tem um critério para o nome ser escrito no livro da vida, apenas um, e mais nem outro. E é isso que Jesus chama a atenção deles, que eu quero chamar a atenção de todos que estão aqui hoje. O protocolo para escrever o nome no livro da vida é alguém na terra se curvar diante de Jesus e confessar que Ele é Senhor para a glória do Pai. Na hora que uma alma aceita Jesus em qualquer parte da terra, o céu para e Deus estabelece o protocolo, e Ele vai escrever o nome daquela pessoa lá no livro da vida do Cordeiro, porque é o livro do rol dos salvos, dos libertos, dos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Então o que Jesus está dizendo para eles, que o que faz festa no céu, que o que promove uma alegria maior, são vidas que se rendam a Ele, é o seu reino reconhecido, estabelecido e respeitado entre os homens. Aleluia, bendito seja Deus. E a volta nos faz entender isso. Aleluia, a volta nos leva a entender que o que realmente interessa para a eternidade é pessoas arroladas no livro da vida do Cordeiro. E para nós promovermos esse tipo de festa no céu, nós temos que arregaçar as mangas para cumprir a missão prioritária, master da igreja, que é a evangelização dos povos. Acabamos de ouvir um relatório do pastor Raul, presidente da comissão de planos e estratégias de evangelismo. Talvez alguns não atentaram muito, talvez alguns até criticaram na sua mente, talvez alguns desdenharam, disseram: isso não funciona, nós já ouvimos outras vezes. Mas eu quero dizer que é isso que interessa para o reino do céu, é isso que promove festa no céu.
nós podemos fazer dezenas de convenções abençoadas como estas, inaugurar centenas de templos pelo mundo, nós podemos fazer muitas coisas, mas só vai ter festa no céu quando nós ganharmos almas para Jesus. E para ganhar almas, tem que encarar com seriedade a obra missionária da igreja, porque nós fomos constituídos como igreja e fomos constituídos como ministério para esta finalidade. Ele nos chamou a si e nos enviou para cumprir o seu ministério, e por todas as cidades por onde ele ia passar, para fazer o que ele iria fazer. É isto que nós somos, precursores dele, enviados diante da sua face para cumprir a agenda dele, para dar evasão ao ministério dele. Aleluia, bendito seja Deus. Pastores segundo o coração de Deus investem tempo e dinheiro para cumprir esta missão. Que o Espírito de Deus, nesta tarde, trabalhe a nossa vida e nos ajude a o aprendizado da volta. Eu quero convidar este plenário, eu quero encerrar convidando este plenário para estar em pé, porque eu quero encerrar orando com o plenário. Eu não poderia encerrar de outra forma. Pastores, companheiros, pensem no que está acontecendo aqui nesse tempo. Presidente, essa convenção não é apenas uma agenda da nossa CGDB. Deus planejou isso aqui. Eu quero profetizar nesta tarde que a nossa igreja está entrando no novo ciclo profético da sua história. 108 anos se passaram e tudo começou aqui. E hoje o Senhor está nos chamando para um novo começo, porque muitos de nós precisamos voltar como aqueles 70. Muitos de nós saímos a toda força e nunca voltamos. E o Espírito de Deus está nos chamando para a volta, para a volta, para a volta, para a volta. Ontem o pastor Newton pregou sobre as bases da igreja, e ele começou dizendo que uma igreja, aleluia, precisa ser missional. E ele começou certo, porque esta é a missão da igreja. Nós podemos ter escolas, hospitais, faculdades, nós podemos ter autoridades desde a presidência até nas câmaras mirim, nós podemos ser o que somos e continuar sendo muito mais, mas a nossa missão principal é ganhar almas, é promover o reino, é levar a bandeira do evangelho e proclamar nos 4 cantos da terra que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E esta assembleia é uma assembleia inédita, porque o Senhor nos trouxe ao berço do pentecostalismo no Brasil, onde esta igreja nasceu. E eu posso falar isso porque eu sou filho desta igreja. Eu aceitei a Jesus nesta igreja com 12 anos de idade, em 1970. Esse bairro aqui era só uma mata. Como líder de jovem, eu dirigi muitos cultos na Garganta e na Boca de Ferro, nessas matas aqui. Tem muito suor, tem muitas lágrimas, tem muito preço. Deus está falando com alguns pioneiros que está na hora de voltar. E Deus está falando com a geração nova, aleluia, que você tem que seguir no passo do gado, que você tem que respeitar cobertura ministerial.
Pastores do Brasil, não recebam cantores nem pregadores que não tenham carta de recomendação dos seus pastores. Nós precisamos voltar à unidade, voltar à ousadia cristã, apostólica, voltar à oração. Aleluia! Eu vou orar. Capítulo 14 de Êxodo, eu fecho com essa palavra. Há duas ordens de Deus no mesmo capítulo, para a mesma pessoa. A primeira ordem, Deus disse: retroceda, volte e acampe. Deus disse a Moisés: retroceda, volte e acampe. E quando Deus deu esta ordem, Faraó tinha se arrependido de ter deixado o povo ir, e vinha armado até os dentes para levar de volta Israel ao cativeiro. E Deus disse: volte e acampe. Nosso Deus é meio esquisitão, mas Ele sabe o que está fazendo. E quando a gente aprende a obedecer, tudo dá certo. Lá adiante, aleluia, quando o exército está chegando perto, Deus dá outra ordem: manda que o povo marche, que o povo vá para frente. Ora, imaginem, quando Deus mandou voltar, o exército veio atrás querendo prender e matar todo mundo. E quando Deus mandou seguir, não dá mais tempo de escapar do exército, e o Mar Vermelho está na frente. Alguns precisam voltar, e outros não podem parar. O Espírito de Deus está falando com cada um de nós aqui esta noite, esta tarde. E se você recebe a palavra, eu quero que você levante as duas mãos, feche seus olhos e fale com Deus. Pai que estás no céu, te agradeço por esse momento especial que o Senhor preparou para todos nós, nesta convenção histórica, no berço do pentecostalismo, meu Pai. Obrigado porque nos trouxesses aqui e estás conduzindo as coisas no clima da tua direção e vontade. Nos faz entender esse momento profético e sairmos daqui determinados a te honrar, a te obedecer e a promover o teu reino na terra. Trata com cada um de nós e vai moldando a nossa vida, para que nós possamos cumprir não nosso ministério, mas o teu ministério, para que nós saibamos, aleluia, que nós somos teu, que o ministério é teu, que a igreja é tua, que a unção é tua, que a palavra é tua, e nós somos apenas vasos de barro para revelar a excelência do teu poder. Continua falando, continua dirigindo e conduzindo as coisas para a tua glória, no nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, presidente. Aleluia, glória a Jesus. Tome seu assento, meu amado irmão. Aleluia, glória ao nome do Senhor.